Olá! Sua empresa tem estratégia de longo prazo? Não tem e nem quer ter, porque tudo que interessa é superar essa crise? Tem, mas nunca consegue executar? Essa edição online especial de HSM Management, com o apoio da Sankia Gestão de Negócios, vai ajudar você a entender a importância da estratégia na sua empresa e vai ajudar a sua empresa a executar a estratégia, com a ajuda de um instrumento criado no século XVII. Para falar disso, nós convidamos o professor Vicente Falcone, uma das maiores autoridades em gestão do Brasil. O professor Falcone é autor do livro Verdadeiro Poder e é o guru de algumas das empresas mais espetaculares desse país, daquelas mais bem-sucedidas e com atuação internacional. Vamos conversar com o professor Falcone? Então, eu vou começar lhe perguntando o seguinte. Existe hoje uma avaliação de que as empresas brasileiras, sejam elas quais forem, surfaram um pouco nos anos de bonança econômica e esqueceram um pouco da estratégia. Então eu lhe pergunto, o senhor concorda com esse diagnóstico e o que as empresas devem fazer se foi assim e agora elas querem voltar atrás? Olha, algumas empresas se preocupam mais com isso, outras menos, né? E, de certa forma, até com certa razão, né? A estratégia, para alguns tipos de negócio, é muito importante. Para outros que vivem mais no dia a dia, pode ser um pouco menos importante, né? Mas, cada vez mais, como o mundo está mudando muito rapidamente, né, a estratégia se torna mais importante, né? Se uma empresa ou outra, né, tem andado mais lentamente nisso, né, às vezes porque o próprio negócio não demanda tanto, né? Olhar um pouquinho mais para frente para traçar suas metas, né? Por exemplo, o comércio de alimentos, assim, né? Mas você não pode comparar, por exemplo, com uma empresa que está no ramo de telefonia ou comunicação, onde as coisas andam muito rápido, né? Onde tecnologia afeta muito dramaticamente. Quer dizer, óbvio que tecnologia afeta hoje todos os negócios, mas existem certos negócios que realmente andam na beira do precipício, né? E o tempo todo. Então, você precisa estar o tempo todo olhando para essas coisas, né? Revendo estratégia quase que de mês em mês. Outros negócios, não. Olhando lá, saindo lá da telefonia, comunicação e tal, e indo lá para a parte de comercialização de produtos e tal. Talvez as necessidades não sejam as mesmas, entendeu? Mas, de qualquer maneira, eu defendo que ter um plano estratégico é bom para qualquer negócio, né? É sempre bom, né? E é óbvio que, num momento de mais dificuldade, né, como o que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, num momento como esse, as empresas estão preocupadas mais com sua sobrevivência, né? Porque, nesse exato momento, não está fácil. Muitas empresas estão no vermelho, né? Tendo que correr a banco, se endividando, o nível de endividamento aumentando. Isso preocupa, tem que pagar mais juros, os juros estão elevadíssimos. Então, é uma situação, hoje a situação é muito difícil. E a tendência nesse caso é abandonar uma estratégia para se concentrar na sobrevivência ou a estratégia, ao contrário, poderia ajudar a sobrevivência? A estratégia sempre ajuda, né? Só que o que eu digo é o seguinte, quer dizer, num momento como esse, vamos supor, se a estratégia implica investimento, esquece, porque ninguém tem dinheiro para investimento, né? Ninguém está gerando caixa suficiente para poder estar pensando em grandes investimentos, né? Então, num momento como esse, o que eu vejo é muita gente preocupada com aquilo que se pode fazer dentro de casa, que é custo, né? É o que se pode fazer dentro de casa, né? Sem depender de fora. Mas também, nesse aspecto, a estratégia ajuda para que se lide com os custos de uma maneira inteligente, que ajude que pense no desempenho futuro, né? Que leve o futuro em consideração, ou não? Existem custos que são bons. Não quer dizer que custo é ruim, né? Tem muito custo que é bom, né? E alguns até talvez a empresa deva aumentar, né?
Mas o que eu sempre falo com eles é o seguinte, olha, o que nós temos que distinguir é custo de desperdício, né? Porque custo toda empresa sempre vai ter, é óbvio, né? Mas existem desperdícios, e geralmente os desperdícios existem porque ninguém vê. Eu não acredito que ninguém quer desperdiçar dinheiro propositalmente, você entendeu? Então, muitas vezes, para localizar esses desperdícios, você precisa de ajuda. Para isso é que existem as consultorias, né? Você precisa de ajuda de pessoas que estão acostumadas a diferenciar desperdício de custo, e aí chega com os desperdícios mapeados para o dono da empresa e fala assim, ó, seus desperdícios estão aqui. O resto ele sabe fazer. E uma estratégia de longo prazo, como a que o Alfred Chandler desenvolveu, né, aquele conceito em Harvard nos anos 60, meio que parece que o pessoal pensa no trimestre, né, em estratégia por trimestre, não sei se eu estou exagerando muito, mas, enfim, essa visão de longo prazo é uma visão meio desgastada, não? Não. Eu sempre tento fazer a seguinte pergunta, a seguinte afirmação, né? Você pega uma estratégia de 5 anos, então você imagina que meu braço, né, e faz de conta que o meu braço significa, numa escala, 5 anos. Né? É óbvio que você não sabe dizer direitinho se o futuro vai estar aqui, ali ou lá. Você não sabe. Então vamos supor que você faça a sua melhor suposição possível, baseado naquilo que você conhece de informações, dados, naquilo que o seu pessoal sente também, né? E você coloque aqui. Tá? Agora eu peço que você observe o seguinte, divide esse meu braço em 5 partes. Observe agora essa parte aqui, que representa o ano, tá? O ano. Se a verdade não for lá, vamos supor que chegou um anjinho para você e falou assim, olha, não é lá não, hein? É aqui, ó. Tá? Então, lá mexeu aquele tanto lá, mas aqui mexe pouco. Você entendeu? Agora, é preferível que eu saiba, no meu ano aqui, mais ou menos, que eu tenho que caminhar nessa direção, mais ou menos aqui, do que eu caminhar aqui. Porque simplesmente eu não procurei saber, pelo menos, na melhor das hipóteses, qual seria mais ou menos a direção a seguir, você entendeu? Então, as pessoas pensam que um plano estratégico é um plano rígido, ele não é um plano rígido. Um plano operacional é rígido. Você faz um plano e você tem que executar o plano. O plano estratégico não, você faz um plano e você pega só o primeiro ano para execução. Ou você pode, no meio daquele ano, fazer nova correção, não tem problema nenhum. Mas você não está fazendo correção no planejamento estratégico, você está fazendo correção naquilo que você está fazendo no ano. Né? E, obviamente, todo ano você faz uma revisão da sua direção estratégica, em função do que for aparecendo. Aí você muda seu braço para cá, ou muda seu braço para lá, você está entendendo? Mas todo ano você faz uma revisão. Então, aquilo que você estabeleceu em 5 anos, na verdade, pode não ser uma linha reta, assim, naquela direção, ele pode ser uma linha assim, entendeu? Eu defendo uma estratégia de longo prazo tranquilamente, sem nenhum problema. Quer dizer, 5, 10 anos, não vejo problema nenhum. Pelo menos eu sei que é para lá, e não para lá, e nem para lá, você entendeu? Mais ou menos assim, para eu poder trabalhar mais ou menos na direção certa. Certeza absoluta no mundo ninguém tem. Né? O mundo é cheio de acontecimentos inesperados. Alguma coisa pode acontecer hoje à tarde que pode mudar tudo, né? Inclusive o operacional. Então a gente não pode pensar em estratégia dessa forma, dessa maneira. Professor, como se formula então uma estratégia? Quando uma organização começa a estabelecer planos estratégicos, né, no começo você tem que começar bem simplinho, porque você não tem nem recursos para fazer um planejamento estratégico mais aprofundado da empresa. Né? Então, começa simples, às vezes é um puro brainstorming, é o que nós chamamos aqui de um alinhamento estratégico. Né? É simplesmente você pegar a opinião dos vários executivos da empresa, né, das várias chefias, e trazê-las todas
para um conjunto que faça sentido e ver que direção dá naquilo, né? Simplesmente promover uma discussão, é um papel em branco, que não tem nada, né? Nós fazemos isso, uma empresa que nunca fez um planejamento estratégico, a primeira coisa é colocar todo mundo com o pensamento na mesma linha, porque normalmente o que ocorre é que você tem o presidente pensando de um jeito, um diretor financeiro pensando de outro, o diretor de operações pensando de outro, entendeu? E as coisas não... E de vez em quando eles trombam porque estão seguindo direções opostas e sem saber, e sem nenhuma maldade, e não tem nada de politicagem nisso, nada, né? Então, a primeira coisa é realmente, tipo uma sala, gastar aí 1, 2 dias e realmente discutir os temas da empresa, né? Discutir, trocar ideias e tal. Nós ajudamos as empresas a fazer isso e geralmente o que a gente faz, nós vamos assim uma semana antes para a empresa, coletamos algumas informações, alguns dados, né? E apresentamos para eles no início da reunião. Então, já para deixar assim todos mais ou menos instrumentados com as informações da empresa, em números reais. Para a empresa, para a discussão não ficar assim muito solta demais, né? Então, você já instrumentaliza com algumas informações, com alguns dados, então você já mais ou menos deixa as pessoas discutir dentro de uma área delimitada, né? E dados em relação a capacidades da empresa, ao mercado? Coisas que estão acontecendo, os principais problemas, né? Onde é que está se perdendo dinheiro, que mercados que a empresa não está atuando, quais são as oportunidades possíveis na área de vendas, coisas assim, né? Problemas nos fornecedores. A gente dá uma geralzona assim, né? Bem superficial, só para que todos tenham a mesma visão, né? Porque muitas vezes o diretor de operações não sabe a quantas anda a área financeira, ou vice-versa, entendeu? Ou o diretor da área financeira não sabe a quantas anda a área de vendas, não tem nem ideia. Então, é só para deixar todo mundo dentro do mesmo barco, e aí dá uma discussão boa, né? E no final, as pessoas entram em acordo que direção seguir, né? E tem uma coisa que a gente observa na vida, é o seguinte: se você não tem um fim determinado, você vai brigar muito nos meios, você entendeu? E é uma briga sem fim. Então, depois que você concorda nos fins, aí você passa a discutir os meios, entendeu? Então, isso é muito bom, porque pelo menos você vai sempre discutir os meios, mas pelo menos direciona a discussão dos meios para chegar naquele fim, entendeu? Então, é muito importante isso, né? Então, eu defendo esse tipo de coisa. Agora, à medida que a empresa caminha, a empresa vai percebendo que precisa de cada vez mais análise de informação para poder tomar a decisão certa da direção a seguir. E o planejamento vai ficando cada vez mais sofisticado ao longo dos anos. De tal maneira que, ao longo de 3, 4, 5 anos, você já está usando instrumentos mais sofisticados de análise de informação e tal, né? E aí tomando algumas decisões futuras mais firmes, né, da direção a seguir. Mas nem sempre para todas as empresas dá para utilizar todos esses recursos na primeira vez que vão fazer uma formulação estratégica. Então, eu acho que a primeira tem que ser simplinha, tem que ser coisa de 1, 2 dias, assim, e aí começar a praticar isso devagarinho, né? Aprender como é que se faz, aprender essa questão do braço, né? Essa questão das mudanças, ter um pouquinho mais de humildade, saber que nenhum planejamento estratégico é perfeito. Aliás, nenhum plano é perfeito, nem os operacionais, né? Quer dizer, aquilo ali é o melhor que se sabe no momento, né? Mas é bom sempre ter um plano, né? De tal forma que as pessoas estão juntas. E está sempre mudando, não tem problema nenhum mudar, não tem problema mudar. O que nós não podemos alterar é a nossa meta, entendeu? A nossa meta, ela... Mas agora eu lembrei, o senhor falando, eu lembrei que tem um grande empresário brasileiro que já falou da importância da estratégia, já desenvolveu os executivos dele. O senhor acha isso também? Que ele existe? Deve ter afirmado isso por experiência própria. Imagino que sim. Ele sentiu que aprendeu, né? Isso é importante. Na minha opinião, e isso está no meu último livro, Verdadeiro Poder, o planejamento em si, né, o processo de planejamento é um processo de aprendizado, ponto. Qualquer planejamento, qualquer plano. Pode ser, inclusive, um plano em nível operacional,
pode ser um plano de CCQ, de operário, pode ser um plano operacional de chefe de departamento, qualquer plano. Na hora que você vai montar um plano, você tem que aprender. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? E as pessoas talvez não percebam isso. Acho que não percebem. Para que você faz um plano? Você faz um plano para melhorar alguma coisa. Porque se você não precisa de melhorar, basta você deixar as coisas do jeito que estão. Ela não vai melhorar. Aí não precisa de plano. Você faz um plano se você quer melhorar. Você quer passar, vamos supor, de 100 para 120. Você quer melhorar. Aí você faz um plano. Que plano que eu tenho que fazer para passar para 120? Certo? Aí eu te pergunto, por que você já não está em 120? Sua resposta é, eu não estou lá, porque nem eu nem minha equipe sabe o que fazer para chegar lá. Ah, então, se eu quiser montar um plano, eu tenho que aprender. Então, o processo de montagem de um plano é um processo de aprendizado. Aí você se esforça, levanta dados, traz gente de fora e tal, acha que aprendeu bastante coisa, vai lá, toma ação no plano, faz um plano. Aí não chega em 120, chega em 110. Qual a conclusão? Poxa, aprendi muita coisa, mas não aprendi o suficiente. Vamos analisar mais informação, vamos trazer mais ajuda, entendeu? E a roda vai girando. E a roda vai girando. Então, todo o processo de planejamento, qualquer um, do mais simples de CCQ a um plano estratégico, todo o processo de planejamento é um processo de aprendizado. Então, nesse sentido, envolver um maior número de pessoas é muito interessante, porque o aprendizado vai se espalhando. Não. Não? Não, senão você chamaria assembleia para qualquer planejamento. Não é esse cara, né? Olha só, a liderança tem que ter noção, né, de que o processo de planejamento é um processo de aprendizado. Então, se ele quer que ele e a equipe aprendam, ele tem duas fontes de aprendizado, né? Se ele já esgotou o que a equipe já sabe, né? Primeiro ele tem que esgotar o que a equipe sabe, é fazer um brainstorming interno na equipe e tal, aí faz um plano, sai de 100, chega a 103, vamos supor, né? Pronto, esgotou o que a equipe sabe. Certo. Aí ele vai fazer o seguinte, puxa vida, na nossa empresa, onde é que tem gente que entende desse negócio? Ah, descobrimos lá o José, o Antônio e o Roberto. Traz os caras para cá, põe junto com a minha equipe, faz um novo brainstorm, discute o negócio. Monta um novo plano. Ah, chegou em 107. Ainda não foi suficiente. Entendeu? Puxa vida! Então vamos levantar algumas informações e dados, vamos fazer uma análise. Pô, fizemos uma análise, descobrimos isso, descobrimos aquilo. Poxa, já gerou conhecimento novo através da análise. Põe no plano. Ah, chegou em 117. Puxa, não foi suficiente. Ah, nós descobrimos que tem um expert lá na Noruega que é fera nisso. Pô, traz o cara, paga um cachê para ele, entendeu? Põe ele junto com a nossa equipe, vamos discutir o tema, faz um novo plano. É isso que é. O processo de planejamento é um processo de aprendizado, né? No entanto, algumas chefias, desculpa o termo, burramente, colocam a meta e fica cobrando a meta. Ora, bolas, não se cobra a meta ela acontece, entendeu? O que você tem que cobrar é o plano e a execução do plano. E saber que se a meta não foi atingida, não é culpa de ninguém. É porque ninguém sabe como atingir, nem mesmo quem está cobrando. O que um líder tem que fazer é ajudar a turma a buscar conhecimento. Através de outras pessoas, consultores, experts, análise de informação e vai para aí fora. Então, planejamento é busca de conhecimento. E a estratégia com o método é uma coisa muito mais execuível, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco de como é o método, se ele tem a ver com o PDCA, quanto ele tem a ver com Descartes, que eu sei que o filósofo Descartes, que o senhor lê e gosta. Lá por volta de 1550, 1600... Anteontem. O Descartes criticava muito a maneira como as pessoas ensinavam nas escolas e a maneira como as pessoas argumentavam nas reuniões e tal. E ele falava que os livros de filosofia da época eram uma coleção de opiniões, entendeu? E que a filosofia devia ser alguma coisa baseada na verdade, né? E a verdade é o conhecimento. A mentira não é conhecimento. O único conhecimento que existe no mundo é a verdade.
É você saber a verdade sobre alguma coisa. Na hora que você souber a verdade sobre alguma coisa, você adquiriu conhecimento. O que o Descartes propôs foi o método da busca da verdade. Você entendeu? Para que você pudesse realmente fazer livros de filosofia que pudessem ajudar a humanidade, que contivessem a verdade. Não é? Então, o método é a coisa mais linda do mundo. Entendeu? E o método que nós usamos hoje aqui é ipsilitris exatamente o método proposto por Descartes. Não que o Descartes tenha proposto PDCA, né? Isso já é coisa de americano e japonês. Mas a sequência que o Descartes propôs é a mesma sequência que nós utilizamos. Então, na verdade, o Descartes estava mais preocupado com a fase de planejamento, que é a fase no qual você tem uma intenção e quer saber qual é a verdade sobre aquela intenção. Que é a primeira etapa. Que é a primeira etapa, né? Então, que é o planejamento. E que é a fase onde você adquire o conhecimento. Por quê? Porque você conheceu a verdade. E você pode conhecer a verdade pedindo ajuda para uma outra pessoa que conheça a verdade sobre aquilo. Então, vamos supor, você quer melhorar um equipamento qualquer, né? Poxa, na hora que você chama um expert naquele equipamento, ele é um cara que conhece todas as verdades sobre aquele equipamento. E na hora que ele te fala, olha, você está operando esse equipamento sem nivelar. Você precisa nivelar esse equipamento 2 vezes por semana. Ora bolas, ele está te ensinando uma verdade. E você, daquele minuto em diante, passou a ter mais conhecimento sobre o equipamento. Então, eu estou falando assim de coisas simples, não tem nada complicado. Pode até ser complicado, mas é em tudo. É conhecimento que você adquire em tudo, né? E, para você adquirir esse conhecimento, você tem que ter humildade. Então, o método cartesiano é o método da humildade. Entendeu? É você, humildemente, falar, não conheço, não sei, vamos procurar qual é a verdade, né? Então, ele até fala que naquela época as coisas não eram tão fáceis como hoje, né? E o Descartes percorria a Europa a cavalo, né? E percorrer a cavalo você tem que enfrentar frio, vento, chuva, né? E ele num trecho fala assim, vendo ou constatando isso, eu saí do conforto aquecido do meu quarto e fui descobrir a verdade nas cidades europeias, entendeu? Porque ele estava interessado nas pessoas, em conversar com as pessoas, em saber o que de fato estava acontecendo no mundo, né? Eu recomendo que a turma entre no YouTube e procure lá René Descartes, porque tem um filme sobre ele, entendeu? É um filme muito bom em italiano o filme. É um filme interessante, porque você vê como que o Descartes atuava, né? Ele entrava, de repente, numa escola de medicina para assistir uma aula, entendeu? E aí começava a ver aqueles absurdos que o professor ensinava, ele pegava, levantava e criticava, sem ser médico, sem nada, entendeu? Mas ele não estava criticando o conhecimento da medicina em si, ele estava criticando a maneira como o professor ensinava coisas absurdas, entendeu? E que não eram verdade. Depois entraram aí os americanos e os japoneses e colocaram uma ordem, né? Porque aí nós estamos falando mais de empresa, de governos e tal. Então você tem lá a fase de planejamento, que incorpora todo o método cartesiano, né? Que é o P do PDCA. Depois você tem a fase de execução, que é o D do PDCA, e que também tem uma série de cuidados que você tem que ter para executar, né? E que é uma parte em que todo mundo tropeça, ou muita gente tropeça. Porque nós gostamos de ser procrastinadores, né? Depois você tem a fase do C, que é o check, que é a fase onde você verifica se as coisas estão dando certo ou não estão. Então, o cheque, tem muita gente que confunde que o cheque é só para a meta, né? Não é não, você tem que checar a meta, ou seja, você tem que verificar se a meta está melhorando, se está chegando lá o resultado, mas você também tem que checar a execução do plano, não só para ver se está sendo executado, como se está sendo executado de acordo com o que foi combinado e perfeitamente. E depois você tem a atuação corretiva, que é o A, né? Onde você vai, se você não conseguiu chegar, né, você quer sair de 100 para 120, você chegou em 107, então eu tenho que atuar corretivamente. Aí você volta ao planejamento. Por isso é que o PDCA é redondo,
Ele é redondo, é para rodar. E qual é a frequência dele, essa volta, o ciclo completo? Roda até chegar lá, entendeu? Não tem limite. Ele está em 100, rodou, chegou em 101, ele roda, chegou em 101,1, ele roda de novo, chega em 103, ele roda. O cara tem que ter garra. Ele decidiu chegar em 120, ele tem que chegar. Ele sabe o seguinte, puxa vida, nós fizemos um plano aqui só com o nosso pessoal, eu cheguei a 101. Não vai dar certo, nosso pessoal não está sabendo nada. Então, eu vou ter que trazer gente de fora. Quem são os experts? Ele já sai procurando o cara bom de cela, entendeu? O cara expert no mundo inteiro e traz. Né? Consegue uma verba na empresa, paga o cachê dos caras, traz, põe numa reunião junto com o pessoal dele, né? E trabalha ali mais, incorpora aquele conhecimento, vai para uma outra etapa. Aí chega em 112. Puxa vida, usei todos os experts e não consegui ainda. Agora o único recurso que eu tenho são os dados, as informações. Poxa, vamos chamar os nossos estatísticos aí, vamos levantar os dados, vamos fazer uma análise. Entendeu? Ele já sabe, o bom líder, ele já sabe o que fazer. Em vez dele perder tempo, ficar cobrando meta e se indispondo com a equipe, ele vai ajudar a equipe, que é o que ele tem que fazer, buscar conhecimento. Aí é a humildade, a gente volta para a humildade. Exato. O senhor acha que as empresas brasileiras têm uma dose de humildade em que nível aí? Eu acho que isso é igual a todo mundo. Né? Não tem uma... Você encontra arrogância aqui, lá fora, você encontra gente humilde aqui, lá fora. Nós, seres humanos, somos iguais, entendeu? Não tem. Não tem cultura nacional nessa história. E também nem tem cultura avançada com cultura atrasada. De vez em quando você encontra uns arrogantes, ignorantes, aí o negócio fica feio, né? É difícil, né? O bom é você encontrar, assim, um humilde sábio. Aí é que é bom, né? Aí é lindo, né? Em geral, quanto mais sábio, mais humilde, né? Porque a pessoa sabe que não sabe nada. No fim das contas, né? Tá certo. Professorinha, eu lhe perguntei também sobre o gerenciamento pelas diretrizes, que é um conceito que o Drucker trabalhou muito e tal. Ele parece muito semelhante ao PDCA, ao método. Por que tem nomes diferentes? Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente. É muito simples. Quando você tem um problema pequenininho, né, é uma coisa simples. Você tem um grupinho ali que vai resolver o problema e já pega a meta, já faz direto um plano de ação e estamos conversados, né? Entendeu? Agora, quando você tem uma meta que é muito grande, que engloba esforços da empresa inteira, então, por exemplo, você quer aumentar o valor do EBITDA, que é a geração de caixa da empresa, né? Está muito baixo e tal, vamos supor, né? Então, na hora que você coloca essa meta lá, você não pode chegar aí e fazer um plano para EBITDA, só um grupinho de pessoas fazer um plano para EBITDA. Por quê? Porque o EBITDA, né, a geração de caixa da empresa é afetada por todo mundo na empresa. O presidente tem um plano, os diretores têm um plano, os gerentes têm um plano, os supervisores têm plano. Então, todo mundo vai ter plano. Só que, na hora que você começa a pegar o EBITDA e você começa a analisar e abrir, aí você vai ver que tem partes que são da diretoria financeira, tem partes que são da diretoria de venda, tem uma parte que é da diretoria de operações, e aí tem parte que é de logística. Então você distribui que a área financeira tem que entregar tanto, a área de logística tem que entregar tanto e tal. Aí você desdobrou, isso é o primeiro nível de desdobramento. Aí o pessoal da área de logística pega aquela meta de logística e fala assim, puxa, a meta ainda está grande, porque para alcançar essa meta tem esforço de muita gente. Então vamos abrir. Aí você tem lá expedição, estoque, não sei o quê, tal, caminhões, tal, manutenção, tal, tráfego, planejamento de entrega e tal. Então, como é que nós vamos, onde é que está falhando mais aqui? Como é que nós vamos distribuir? Então, você tem que pegar o problema grande, que é como alcançar o EBITDA maior, e ir quebrando em problemas menores, para que você consiga uma solução mais fácil. Porque na hora que você quebra um problema grande como esse, em 5 mil, 10 mil problemas menorzinhos, aí as pessoas resolvem facilmente. E ao resolver facilmente 5 mil probleminhas, o problemão está resolvido. Entendeu? No fundo é isso. E é exatamente ipsilíteris
o que Descartes falou. Se você tem um problema muito grande, não precisa ser problema da empresa não, problema de vida, qualquer coisa, entendeu? Se você tem um problema grande, procure quebrar em problemas menores, porque eles são de mais fáceis soluções. Exatamente a frase de René Descartes em 1600. Não é coisa nova, entendeu? O que nós estamos fazendo de forma organizada é coisa antiga, não tem invenção, né? O grande inventor foi René Descartes, né? Interessante retomar isso. Agora, professor, na empresa, imaginando uma empresa com um tamanho razoável, tem uma pessoa que fica dona desse problema que foi quebrado em 5.000 problemas? Olha, geralmente nas empresas maiores deve ter. O que eu recomendo é que se contrate uma consultoria para fazer o primeiro ano junto com as pessoas da empresa, porque as pessoas da empresa aprendam como fazer da forma certa, não é? E aí, já no segundo ano, o pessoal da empresa faz com um pequeno acompanhamento da consultoria, só para ver algum desvio, alguma coisa, para aconselhar na hora. E no terceiro ano em diante, a empresa faz sozinha pro resto da vida, né? Então, eu acho que as empresas têm que ter essa humildade, entendeu? Por quê? Porque tem empresa que você chega e fala assim, poxa, fulano, você precisa ter metas. Não, já tenho metas, já desdobrei tudo, entendeu? Mas você vai lá, é tudo mal feito, mal desdobrado, as pessoas não sabem fazer um plano de ação, não sabem o que é um plano de ação, entendeu? Os líderes não sabem como atuar para montar um plano de ação, como atuar para alcançar a meta, entendeu? Não tem ninguém treinado, não tem nada, entendeu? E todo mundo, não, já temos meta, aqui já estamos fazendo tal, entendeu? E você fica sem saber o que falar com o cara, entendeu? Então é uma situação assim, essa arrogância, isso aqui devia acabar. Falta olhar no espelho, né? O cara devia chegar para mim e falar assim, professor, olha, nós já temos meta, mas se o senhor quiser dar uma olhada aí para ver se está bom ou ruim, me fala, certo? Tem um pouquinho de humildade, né? Como teve um cara que fez isso, de uma empresa grande aqui em São Paulo. Ele falou, professor, nós já temos isso aqui. Rapaz, é mesmo. Você deixa eu fazer uma pesquisinha aí, assim, um dia eu com 2 ou 3 perguntas para um executivo seu, eu sei se ele já fez algum plano de ação na vida. Não, pode fazer. Eu peguei, fiz uma amostragemzinha, conversei lá com algumas pessoas, entendeu? Eu falei com elas, 70% dos executivos de sua empresa nunca fizeram um plano de ação bem feito. Eles não têm a menor ideia do que é isso. As pessoas geralmente saem fazendo as coisas, entendeu? Tem meta e fica torcendo para atingir. Não sabe como fazer com a equipe para chegar lá. Não sabe. Fica cobrando. Isso é um nível de liderança baixíssimo, assim, né? Entendeu? Aí você começa, metas mal colocadas, impossíveis, cobradas de forma louca, desesperada, as pessoas ficam estressadas. Não é para ser assim, gente. Meta tem que ser um esforço coletivo, montar um plano de ação é um esforço coletivo, tem que ser uma coisa gostosa. O ser humano adora trabalhar em grupo. Geralmente os grandes líderes são os caras que sabem fazer isso, sabem conduzir o grupo, trabalham junto com o grupo, criam um ambiente alegre, que é um ambiente bom para se aprender, entendeu? Deixa todo mundo falar, puxa, às vezes tem algumas pessoas mais quietas, ele puxa pelas pessoas mais quietas, né? Para que elas expressem sua opinião. Quando a meta não é batida, ele fala, puxa, gente, não conseguimos. Não é você não conseguiu, não conseguimos. Poxa, vamos buscar mais conhecimento, entendeu? Quer dizer, é a atitude certa. As pessoas estressadas com meta é porque está tudo errado. Desde a hora que as metas foram colocadas, até fazer o plano de ação, tudo, atitude de liderança, tudo errado. E não querem aprender, acham que já sabem, são arrogantes, entendeu? Agora, o senhor falou da importância dos líderes, né? São os líderes a pessoa ou é o ambiente de liderança que faz uma empresa? Não, são as duas coisas, né? As duas coisas, óbvio, né? Mas se você consegue montar equipes boas na empresa, isso leva muito tempo, você tem que recrutar bem, você tem que ter uma avaliação de desempenho muito boa, você tem que ter metas bem colocadas. E aí você começa a separar aquelas pessoas que têm um alinhamento muito bom com os valores da empresa e que batem sistematicamente suas metas. Então você começa a separar essas pessoas que são as verdadeiras lideranças, né? E vai posicionando essas pessoas na empresa. Ao longo do tempo, e esse tempo é mais ou menos 7 anos, do momento em que você começa até você ter um esquema razoável, né? Então,
Aí sim você vai ter uma máquina boa, não é? Recentemente aí eu tive no exterior, numa reunião lá, onde havia duas empresas que disputavam o mercado ao longo dos anos aí, entendeu? Assim, market share das duas era assim, sabe, bem disputadinho, tinha hora que uma passava, tinha outra que passava, um pouquinho, mas bem equilibradinho, sabe? E uma das empresas começou a fazer isso, né? Selecionar a equipe, treinar e aquele negócio, se preparar. Inclusive reclamavam, puxa, nós estamos fazendo isso tudo e até agora não aconteceu nada, porque os anos estavam se passando, né? Mas leva tempo, entendeu? Até você realmente formar o time naquele nível, com todo mundo, com a mesma cultura e tal, né? Não deu outra. Depois de 7 anos, explodiu, entendeu? Mas assim, explodiu. O market share de um disparou para cima e a outra disparou para baixo, abriu uma boca de 32%. E é desesperante, porque se a outra quiser recuperar, ela vai ter que fazer a mesma coisa. E a subida vai ser dura, porque agora ela vai enfrentar um concorrente que já está preparado, você entendeu? Então é uma derrota para sempre. E para responder a sua pergunta, para você ter um ambiente bom de liderança, leva tempo, né? Tudo que você faz baseado em ser humano leva tempo. Tudo, né? Outro dia desse numa empresa aí, outro dia desse não, 7 anos atrás, numa empresa aí, né, me convidaram para participar de um projeto de produtividade que implicava em mexer com a equipe, entendeu? Uma empresa grande, né? Aí, na primeira reunião, eu falei, nós queremos 2 coisas aqui. Primeiro, eu quero saber quanto é que a empresa vai ganhar com esse projeto, para saber se vale a pena a nossa presença aqui, né? E segundo, vamos colocar uma meta. Tá bom, vai ganhar tanto. E a meta, professor, o que é que você sugere? A minha meta seria o seguinte, daqui a 5 anos, atingir isso. 5 anos? 5 anos, porque nós vamos mexer com gente. Aí toparam, entendeu? É uma empresa que não topa nunca uma meta a mais de 1 ano. Toparam. Foi um sucesso o projeto. A empresa bateu todos os recordes de produção, batemos todas as metas, entendeu? O ganho de produção foi 35% com os mesmos equipamentos, entendeu? Então Nossa, isso é impressionante. É impressionante. Foi um resultado assim devastador. Mas em 5 anos? Em 5 anos, porque nós mexemos com gente. Porque as mentes brilhantes da alta direção acham que eles, né, dão uma ordem aqui, outra ali, resolve. E não é bem assim, né? A gente tem que envolver as pessoas da empresa, treinar todo mundo. É óbvio que eu não vou pegar um operário e treiná-lo em planejamento estratégico. Eu não vou fazer isso. É óbvio que eu não vou pegar um operador e ensinar estatística. Não é isso, né? Mas nós temos que ter o bom senso de treinar cada um em cada nível naquilo que ele pode aprender. Primeira coisa, eu vou ensinar o método de solução de problemas, que é o método cartesiano, eu vou ensinar para todo mundo, né? Lógico, eu posso ensinar para o operador de uma maneira simples. Ensiná-lo como é que faz a relação causa e efeito, como é que busca a causa, entendeu? Como é que determina o que é um problema. Isso é coisa simples, todo mundo pode aprender. Também eu não vou querer que um diretor aprenda estatística, não precisa, você entendeu? Mas algumas pessoas têm que saber. Tem que ter um plano de treinamento para as pessoas paralelo ao esforço de já ir fazendo muita coisa, né? Você falou, tem muito executivo que não sabe o que é um problema. O que é um problema, então? Vou perguntar para o senhor para responder a quem tem a dúvida. Mas, por exemplo, é muito comum, né? Às vezes a gente bater papo com um cliente e tal, né? E o cara fala assim, não, porque meu maior problema aqui é falta de caminhão, entendeu? O meu maior problema aqui é comunicação. O meu maior problema aqui é falta de gente preparada. Não é. O que é um problema? Um problema é um resultado indesejável de um trabalho. Então, se você é presidente da empresa, o que é um problema para um presidente da empresa? É uma geração de caixa baixa, é o lucro que não aparece, é perda de market share, é sempre no resultado. Se você deseja um resultado e não consegue, você tem um problema. O resto são meios. E pode até ser que para resolver o problema, a solução não seja telefone, nem comunicação, nem caminhão, nem nada. Pode ser outra coisa qualquer. Mas primeiro tem que saber qual é o problema certo. Qual é o problema certo. E nem sempre é óbvio, até mesmo para consultor, que é treinado nisso, né?
Os problemas nem sempre são óbvios. Bem como as causas que o provocam também nem sempre são óbvias e próximas. Às vezes você tem um problema aqui e a causa está longe, você entendeu? Então, essas coisas têm que ser muito bem discutidas com todo mundo, até para que a gente seja um pouco mais humilde, né? Porque gerenciar, no fundo, é resolver problema. Você tem que estar o tempo todo abrindo lacunas e fechando lacuna, abrindo lacuna e fechando lacuna. O que é lacuna? Né? São oportunidades de ganho. É a diferença entre o resultado que você está tendo e aquilo que outras empresas estão tendo, que poderia ser atingido, o que seria o ideal, né? Então, esse conceito talvez também não seja tão familiar às pessoas da lacuna. E aí também tem implicações, porque tem muito gerente que tem aquela ideia de que na área dele não tem problema, entendeu? No passado, o mundo andava muito devagar, sabe? Devagarinho. Então, tudo foi montado em função desse mundo. Então, todo o sistema de ensino foi montado para ensinar experiências passadas. Porque se eu te ensino experiências passadas, você vai resolver 95% dos seus problemas futuros. Por quê? Porque o mundo continua o mesmo. Aí, de repente, na década de 90, explode tecnologia de informação e as coisas estão começando a andar de uma forma, uma rapidez tremenda. O mundo mudou. O mundo mudou na década de 90. E muita gente não percebeu. E o conhecimento passado hoje, lógico que ele é útil, mas ele é útil 10%, 5%, 15%. Só isso? A maioria dos problemas que você vai enfrentar hoje, você não tem nem ideia. Então, nós temos que reformar o nosso ensino. Não pode ser mais aquele ensino de experiências passadas. Ele tem que ser um ensino de solução de problemas. Eu tenho que ensinar as crianças, desde pequenininha, a resolver problema. E para que elas percam medo do problema. Porque todo problema é solucionável, entendeu? Desde que a gente aprenda como é que resolve o problema. Aqueles que resolvem os problemas são bem-sucedidos na vida, entendeu? Então, para que a gente prepare os nossos jovens, nossas crianças a serem bem-sucedidas na vida, nós temos que ensiná-los a resolver problema. Eu sempre falo aqui para os nossos consultores que a maior sorte que eles deram na vida foi trabalhar aqui. Nem que seja por alguns anos. Porque aqui eles aprendem a resolver problema, entendeu? E eles saem daqui outras pessoas. Então, seria uma das primeiras medidas, por exemplo, para os empresários e empreendedores que estão nos assistindo, começar a usar a palavra problema. Por exemplo, é criar uma cultura empresarial de enfrentamento dos fatos. É quando a pessoa te traz um problema, em vez de você falar, você só me vem com um problema e tal, tem gente que reage assim, né? Você, fulano, muito obrigado. Vamos resolver esse problema junto. Muito obrigado por me falar, né? Tem uma atitude proativa para resolver o problema e não uma atitude de medo do problema, você entendeu? Porque se uma chefia, uma liderança alta na empresa, transmitir para a empresa o medo do problema, nossa senhora, aí todo mundo esconde o problema e aí acabou. Você transformou a cultura para uma cultura de avestruz, sabe como é que é? Problema é uma palavra que tem que aparecer no processo de planejamento estratégico também. Olha assim, no momento em que você coloca um sonho futuro, você tem um problema. Porque se é sonho, é porque você não está lá ainda. Não adianta eu colocar um sonho onde eu já estou. E você quer um resultado com esse sonho. Então, se eu coloco um sonho lá em cima e eu não estou lá, eu tenho um problema enorme para resolver. Entendeu? Mas tem que encarar isso com alegria, né? Mas uma das grandes fontes de alegria do ser humano é a vitória, é você conseguir resolver um problema, alcançar uma meta. É um negócio assim, inexplicável. Se os nossos executivos soubessem a força dramática que existe nessa satisfação humana de atingir resultado, e se eles soubessem como canalizar isso, eles se tornariam líderes excepcionais. Você quer ver? Eu vou contar para você e para todo mundo que está nos ouvindo, né? Uma coisa que tem muita gente aí que já viu na TV a cabo, esses programas que eles mostram, aquele pessoal subindo o Everest e tal, né? Qualquer um de nós pode comprar uma passagem e tentar lá, né?
Alguns conseguem chegar, outros não, outros morrem, outros ficam pelo caminho. Mas eles passam os filmes na TV a cabo, mostrando a subida, o que eles conversam uns com os outros, eles gravam, montam aquele negócio todo. É só tragédia. E os caras na barraquinha, de noite, aquele vento frio, menos não sei quantos graus, o cara esquentando lá uma sopinha e tal, aquele esforço danado e tal. Eu fico pensando, gente, deve ter alguma coisa lá em cima que é um espetáculo, né? Porque, ou então... Para passar por tudo isso. O cara passar por esse esforço todo, né? E o pessoal lá se esforçando. Aí, chega lá em cima, enfia a bandeirinha, tira uma foto e desce correndo, porque não pode ficar muito tempo lá em cima, entendeu? E, gente, o ser humano é isso aí. É a alegria da vitória. A alegria da conquista, você entendeu? De chegar num certo ponto. As empresas não sabem utilizar isso. Todo ser humano é assim, não tem um que é mais, um é menos. Então, não sabe utilizar isso, entendeu? As lideranças não sabem se colocar junto com o grupo, e lutar junto, e ter satisfação junto, e ao atingir uma meta, celebrar, entendeu? Botar a bandeirinha e tirar uma foto é celebrar, vai para um jantar com a turma, toma uma cerveja com a turma, entendeu? Então, esse tipo de coisa, né, é que as pessoas não sabem explorar esse potencial que existe no ser humano, sabe? A meta foi feita para você ter alegria e não estresse. Mas o senhor acha, na sua experiência, isso já melhorou no Brasil nos últimos 10, 20 anos? É óbvio. Nossa Senhora. A razão do otimismo, então. Não, é óbvio. Melhorou muito. Eu só não sei se melhorou na velocidade que poderia, sabe? O que impede de melhorar mais rapidamente? O que impede é sempre a ignorância das pessoas. Ignorância, eu falo no bom sentido, quer dizer, a falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Por um lado, e atitude por outro, né? Você encontra pessoas maravilhosas, humildes e tal, e humilde também no bom sentido. Não é humilde, o cara abatido, não é isso, não. É humilde, erguido, entendeu? É um cara bacana, humilde, que aceita as coisas, que conversa, que sabe o que é bom para ele, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente o exemplo de um empresário brasileiro, de alguns empresários brasileiros que tenham essa característica e que, com isso, construíram um negócio realmente diferenciado. Não, eu vou perguntar para o pessoal do 3G, né? Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira, Marcelo Teles, que o senhor trabalha com eles há muito tempo. Olha, eu trabalhei com o Marcel desde 91. Né? Eu me considero amigo dele. Em 97 ele me levou para o conselho da Brahma na época, eu estou lá até hoje no conselho, estou há 19 anos no conselho, nós trabalhamos juntos. Ele é uma pessoa excepcional e uma pessoa que acreditou desde o primeiro momento e que, entendeu? Ele é uma pessoa que aberta a essas coisas novas, né? Então, muito bacana. O Beto, do mesmo jeito, posso até te contar uma cena interessante que, coisa aí de uns 6, 7 anos atrás, eu comprei uma televisão nova lá para casa, sabe? Em alta definição, eu saí do tubo, aquela televisão a tubo, que eu tinha uma tubo, e comprei uma flat, né? Então eu estava todo orgulhoso da televisão e tal. Tenho minhas netinhas que vão muito lá em casa. Então eu fui lá para o Submarino, né? E comprei lá 50 fitas de DVD HD. E fui colocando no papel todas as dificuldades que eu tive para fazer essa compra, entendeu? Aí recebi a compra e coloquei todas as irregularidades também ali, entendeu? Depois que estava tudo resolvido, eu escrevi um e-mail para o Beto fazendo relatório. O Beto, assim, sem nenhum estardalhaço, começou um movimento lá na empresa, que a empresa é deles, né? E nem é do 3G, é dos 3, mas não é do 3G, você entendeu, né? A empresa é disparado, as empresas Submarina, Americanas, Sou Barato, essas empresas são disparadas as melhores empresas de comércio eletrônico do Brasil por uma ação humilde do Beto. Porque se fosse outro, respondia para mim, essas coisas melhoram, sabe como é que é? Ele não. Ele foi tomar providências, ele aceitou o problema e está resolvido o problema, entendeu? É só para te dar assim, um exemplo de como que as pessoas reagem às coisas, né? Você entendeu? Tem pessoas que você faz uma crítica, reage mal, não gosta de receber crítica, né? É um negócio danado, sabe?
Para quem se sensibilizou com a nossa conversa aqui sobre estratégia, sobre método, como o senhor acha que a pessoa pode começar, né? O dia zero é hoje, o que a pessoa pode começar a fazer? É difícil dizer, viu? Porque, bom, o que eu recomendo é procurar a gente aqui, né? Que nós... não, porque... Mas consultor... isso não é acessível para todos os... Não, eu digo a consultoria, né? Não é a minha, né? A consultoria. 700 ou 800 consultores hoje, trabalhando aí em vários países do mundo. Então, eu acho que uma consultoria sabe abordar um problema e sugerir coisas, né? Agora, se for impossível contratar uma consultoria, o que fazer depende muito da época. Nesse momento atual, no momento de crise, sem dúvida, é eliminar desperdício. Esse seria o primeiro ponto que eu faria, né? E também esforços de venda. O que acontece hoje é que está muito difícil vender, né? E está muito difícil precificar. Hoje o mercado está muito difícil, simplesmente porque o povo não tem dinheiro. A recuperação, aparentemente, pelo que as pessoas que entendem falam, né, vai ser lenta. Parece que a inflação vai ser dominada mais rapidamente, mas depois vem a parte dura da história, tem outras coisas que tem que ser feitas, né? E depende muito também das aprovações do Congresso, então depende de muita coisa, né? É difícil. Depende de lava-jato. Nossa Senhora, o ambiente ainda é muito incerto, né? E hostil, né? Então, o que eu faria, pelo menos, faça o que está dentro de casa, né? Não dá para começar uma estratégia nova agora, mesmo que não requeira investimentos? Não, dá, ué. Dá, às vezes dá, ué. Às vezes a pessoa vai descobrir uma saída aí para a empresa dele, que é uma estratégia. Olha, gente, nós estamos tentando muito aqui, vamos dar uma tentada por aqui também e tal. Esse tipo de coisa tem empresário que enxerga algumas saídas, né? Ou mesmo numa discussão entre eles, consiga encontrar uma saída estratégica boa, né? É possível. Tem aquela ideia de que em momento de crise tem muita empresa que desponta, né? Que consegue... Olha, pode acontecer, mas não é comum. Não é a regra. Não é a regra, né? A regra é que está todo mundo realmente assim, sofrendo, né? O que anima um pouquinho a gente, e é um produto bom da crise, é que todos sairemos melhor lá na frente. Mais leve, mais preparada, né? Uma coisa que eu nunca me esqueço é que na história da vida lá do Matsushita no Japão, né? Ele conta o caso, numa época lá em que a empresa ficou em dificuldade também, né? Ele até todo mundo tirou, as secretárias, todo mundo do escritório, foi todo mundo vender, sabe? Na rua para ajudar, porque a crise era muito grande e tal. Então, duas coisas que ele fez. Uma foi isso, né? Colocar todo mundo para vender, fazer o esforço de vendas e tal, e esforço em educação e treinamento. Investir em educação e treinamento durante esse período, porque era um período que o pessoal estava mais à toa, com menos carga de trabalho, então vamos fazer o seguinte, vamos educar e treinar. Saiu da crise muito melhor do que era, né? Porque educação e treinamento é uma coisa muito barata, e educação é uma coisa que pode afetar tanto a vida da empresa, sabe? Então, são essas coisas assim, mas é difícil dar sugestões assim em aberto, porque cada caso é um caso, né? Tá certo. Muito obrigada, foi um prazer conversar com o senhor. Satisfação toda minha. Obrigada.